Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, esse é mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje, como comercializar bem a safra de soja e milho. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e o nosso convidado de hoje é o Enio Fernandes, consultor de mercado da Terra Agronegócio. Seja bem-vindo, Enio. É um prazer estar aqui, sempre bom estar ao lado da CNA. Então, você que nos ouve, vem com a gente que já vai começar. Bom, Enio, a gente está diante de um ano bastante diferente em relação à estimativa de safra, aos fatores que têm influenciado tanto a produção do Brasil e de outros países, assim como os preços. Então, só para a gente começar, eu queria que você desse a sua visão geral assim, sobre o atual status das estimativas, né, das condições das lavouras, tanto para a produção de soja e de milho no Brasil, e uma análise também sua em relação ao comportamento atual de preço. Bom, vamos lá. Nós estamos vendo o USDA e a Conab com números muito similares. Eles estão projetando safras ao redor de 153 milhões de toneladas, né? E a Conab e o USDA, ultimamente, eles estão sendo muito precisos na sua safra, suas projeções de safra, principalmente para o Brasil. Eu continuo comungando com essa ideia, acho que eles foram bem precisos esse ano. As primeiras áreas estão sendo colhidas agora, principalmente no Mato Grosso, 5,5% colhido, Goiás, 1% colhido, Paraná, 0,3% colhido. Essas regiões estão mostrando boas produtividades. Nós temos relatos de produtividades bem diversas, desde 50, 30 sacas por hectare em algumas situações mais extremas, mas nós temos também relatos de 100 sacas por hectare. Ou seja, na grande maioria das áreas que estão sendo colhidas bem no começo, nós estamos bem no início, tem muito a acontecer, as produtividades estão sinalizando que vão ser boas produtividades. Isso comunga com o número da Conab, o USDA, de 153, 152 milhões de toneladas. No decorrer da safra, essas projeções podem até aumentar. O único ponto de questão, de novo, infelizmente, é o estado do Rio Grande do Sul. As condições climáticas lá não são boas. No ano passado, nós tivemos primeiro produção do país, o Mato Grosso, segundo Goiás, terceiro Paraná e quarto Rio Grande do Sul nessa ordem de produção, porque o Paraná e o Rio Grande do Sul tiveram perdas muito robustas de produtividade e produção. Esse ano o cenário é diferente, o Paraná vai entregar uma boa safra, mas, de novo, o Rio Grande do Sul pode ficar com uma safra de soja menor que a de Goiás. E isso é uma preocupação. Mas a quantidade de soja que nós vamos perder no Rio Grande do Sul, ela vai ser compensada pela soja que nós vamos produzir em outras regiões do Brasil. O ano passado nós produzimos 125 milhões de toneladas, nós vamos entregar mais de 153 agora esse ano, ou seja, 25, 28 milhões de toneladas a mais. E aí eu já quero amarrar com o nosso raciocínio do momento agora, né? Nós estamos iniciando a safra, bem na boca da safra. Chicago está orbitando perto de $15, 14,80, 15 e pouquinho, né? Ele está trabalhando entre um suporte de 14,50 bushel points e uma resistência de 15 bushel points. Ambos são preços muito robustos para essa época do ano. E os prêmios ainda estão positivos. Eles estão 50 acima, 70 acima, ou seja, são prêmios positivos. É uma boa safra com bons preços para os produtores. Isso vai fazer com que os produtores consigam, se gerarem bem suas vendas, terminar essa safra de soja colocando de novo resultado positivo no bolso. É interessante, você citou alguns pontos bem técnicos, eu vou aproveitar para a gente poder esclarecer, né, para os produtores que não conhecem. Primeiro que você falou da Bolsa de Chicago, que é uma bolsa relevante para a comercialização de grãos, né? Mesmo produtores no Brasil fazem uso dessa bolsa, dá para ser comercializado no Brasil, mas muita gente também comercializa na Bolsa de Chicago pela liquidez, você pode até explicar um pouco melhor. E esse suporte de resistência também é importante a gente esclarecer, que você está falando ali de uma força na baixa, né, que impede o preço cair. Quando fala de suporte, é ali
uma força que impede que o preço caia muito abaixo daquele nível que você citou, e a resistência é acima. Então é como se tivesse algo empurrando para baixo, o suporte, e a resistência também pode ser questões técnicas de outros momentos, aí faz uma análise gráfica para sinalizar que dificilmente todo mundo que opera nesse mercado, tanto produtores, quanto tradings, quanto especuladores, utilizam esse suporte e resistência, mas é um ponto relevante que o produtor pode observar, que é uma tendência de que o preço fique entre esse piso e esse topo, né? Que você citou aí 2 preços. Aí, se você quiser explicar um pouco melhor dessa questão até de acesso, né? Por que é importante esse mercado e esse suporte à resistência, fica à vontade, tá, Enio? Bom, primeiro explicar que a Bolsa de Chicago é a principal formadora de preços de soja e milho no mundo, né? Se você compra um determinado grão em alguma região do mundo, você vai lá. Se você compra o grão, qual que é o medo seu? Do preço cair, você ficar em prejuízo. Então, você compra do produtor numa determinada região e vende Chicago para você proteger o seu negócio. Quem vai utilizar essa soja lá na frente, né? Então, é a bolsa que tem a maior liquidez do mundo. Eu vendo e compro facilmente. Isso é o principal ativo da Bolsa de Chicago, essa grande facilidade de negociação e de mexer com grandes volumes de grãos. E você foi perfeita na sua análise, é pouca coisa a gente pode contribuir. O que é suporte? Suporte é um determinado nível que o mercado testou várias vezes e dificilmente ele quebra. Pode quebrar? Pode, mas é difícil quebrar. Quais são os preços na Bolsa de Chicago que estão sendo difíceis de serem quebrados? Esses 14,50. Mas fica a 14,50 dólares por bushel. Aí você diz assim, e se quebrar, qual é o outro nível de suporte? É 14 dólares por bushel. Então, nós estamos com suporte bem definidos esse ano. E a resistência é o mesmo, raciocínio só para cima. Toda vez que Chicago passa a cotação de 15 dólares por bushel, você tem agentes vendendo, porque eles entendem que esse é um bom preço para o atual cenário. Então, nós estamos nesses 2 intervalos. Interessante. E aí, você comentou, então temos uma estimativa de uma boa safra e com bons preços. Ao mesmo tempo, a gente viu uma elevação dos preços de grãos em 2022, muito afetado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. E a gente tem visto um recuo desses preços, tanto para soja quanto para milho, tanto no mercado internacional como no mercado nacional. E mesmo assim você comenta sobre essa questão de estarmos diante de bons preços. E aí a gente já identifica isso como uma realidade no comportamento do produtor, que a gente tem uma comercialização da safra 2022 e 2023 num nível inferior a anos anteriores. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, o que se deve, o que você tem ouvido dos produtores em relação a esse nível de comercialização mais baixo e sobre essa análise de o que o produtor pode tomar de decisão ainda com a safra que ele tem em mãos para ser comercializada e diante desse receio que ele tem em relação ao comportamento de preço futuro. Eu vou abrir esse bate-papo, nossa resposta para essa pergunta sua com um ponto, né? Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe exatamente para onde os preços vão. Mas você tem alguns sinais. Os produtores, na safra passada, quando eles começaram a colher soja no meio da safra, eles viram os preços explodirem. Isso fez com que eles ficassem temerários em fazer novas vendas. Só que nós temos que lembrar o seguinte, o ano passado, o maior produtor e exportador de soja do mundo, que é o Brasil, perdeu 25 milhões de toneladas. Nós perdemos muita soja, né? Esse ano, nós estamos tendo problema no Rio Grande do Sul, especificamente no Rio Grande do Sul. Os outros estados vão entregar uma boa safra. O ano passado, não. Toda a região sul sofreu demais. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E pouca gente falou das fortes perdas que ocorreram no Mato Grosso do Sul. Esse ano é só o Rio Grande do Sul. Então, o que nós estamos tendo problema no Rio Grande do Sul está amplamente sendo compensado por outros estados. Outro ponto é o seguinte, os produtores também estão com medo de comercializar, porque a Argentina também vai perder muita soja. Bem mais que o ano passado. Só te dar um dado. A Argentina iniciou essa temporada achando que ela ia colher 50 milhões de toneladas. O órgão americano, o USDA,
projeta que a safra argentina esteja em 45,5 milhões de toneladas. Tem consultorias já falando em números de 40, 37 milhões de toneladas, ou seja, é um aperto importante. Só que a Argentina está finalizando o plantio agora, nós temos mais alguns 60, 90 dias para entender o tamanho da safra argentina. Então, os produtores de soja estão com medo de vender porque eles podem ter surpresas negativas na Argentina e isso pode fazer os preços subirem e romper essa resistência que a gente acabou de citar lá de $15 por bushel. Sim, isso pode acontecer. Só que, de novo, o Brasil está entregando muita soja. Outro ponto interessante que pouca gente está visualizando, no ano passado a gente tinha, eu vou usar um termo técnico, chama uma política de quantitative easing. Devido à guerra da Ucrânia, os bancos centrais do mundo colocaram muito dinheiro no mercado. E esse dinheiro no mercado ele foi buscar rentabilidade. Então, subiu várias coisas, né? Subiu várias commodities. Vários ativos cotados, as bolsas também subiram, tentando remunerar esse dinheiro. O cenário agora é diferente. Esses bancos centrais do mundo estão cortando essa emissão de dinheiro e estão pagando juros mais altos para tentar segurar a inflação. Quando eu tiro menos dinheiro do mercado, eu extraio o recurso do mercado, indiretamente eu afeto as bolsas, inclusive a Bolsa de Chicago, inclusive as commodities agrícolas, soja, milho, feijão. Por que na commodities é menor essa influência? Porque é alimento, mas não quer dizer que não influencie. Então eu tenho uma grande safra no Brasil, mesmo com problema no Rio Grande do Sul. Tenho sim uma safra na Argentina, que é uma grande incógnita, nós temos certeza que ela vai ser menor, mas nós não sabemos o quanto. E nós estamos tendo uma retirada indireta de recursos do mercado. O dinheiro está ficando mais caro, então para você operar em bolsa fica mais difícil. Então, esse cenário nos faz entender que preços próximos de $15 por bushel, ou vou transformar para reais nos portos, preços nos portos brasileiros a R$180, para você entender o preço na sua praça, é só você tirar o frete do porto para a sua praça, para a sua cidade aí. Então, preços perto de R$180, $15 por bushel, são preços bons. Mesmo por que você fala que é preço bom? Não pode subir mais? Podem, mas são preços que numa produtividade média te dão margem. Como nós não sabemos do futuro, como nem eu, nem você, nem ninguém sabe quando vai estar o preço da soja, quando eu estou colhendo, pago todas as minhas contas e tenho margem na minha operação, é saudável eu proteger essa margem. É muito difícil a gente acertar o maior preço do mercado, mas é relativamente fácil eu garantir margem na minha atividade, eu garantir resultado positivo na minha atividade. Hoje nós estamos no momento que está garantindo esse resultado positivo na atividade de produzir soja na grande maioria das praças do Brasil, desde que você tenha uma produtividade média saudável. Você deu essa sinalização para a soja, Enio, e para o milho? O milho, nós estamos num processo completamente diferente, né? Grande parte do milho que foi colhido na segunda safra passada, ele já foi comercializado. Nós temos muito pouco milho no mercado. Os preços do milho já estão numa tendência de alta, eles já estão valorizados. Você pega milho no interior de São Paulo a R$86, você pega milho nos portos brasileiros a R$90, você pega milho no Paraná a R$84, Mato Grosso 65, Goiás 75, quer dizer, já são preços valorizados. Mas, como nós tivemos a exportação muito robusta, a nossa exportação vai ser acima de 46, 47 milhões de toneladas de milho em um ano, recorde absoluto. Só nesse mês de janeiro, nós devemos finalizar com o triplo de milho que a gente exporta geralmente em janeiro. Isso enxuga os estoques internos nossos e vai fazer com que esse milho fique valorizado até a entrada da segunda safra. E aí eu volto no Rio Grande do Sul. Olha como o cenário é diferente no caso do milho. A principal safra de milho no Brasil é a segunda safra, que é plantada no Centro-Sul. 77% de todo o milho produzido no Brasil vem em segunda safra e está sendo plantado agora. Então, o que vai acontecer no clima nós não sabemos. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que a safra de verão, que foi plantada lá em setembro, outubro, novembro, ela teve uma quebra muito grande. Por que ela teve uma quebra muito grande?
o principal estado produtor de milho verão do Brasil é o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul está passando por um problema de estiagem muito forte. E a safra de milho do Rio Grande do Sul quebrou. Quando quebra-se a safra de milho verão, da primeira safra de milho no Rio Grande do Sul, eu quebro a safra de milho verão em todo o Brasil. Então, essa deficiência de milho que seria chegada agora ao mercado, dá uma grande insegurança para quem precisa de milho. Porque quem precisa de milho só vai ter acesso a milho novo, se não for agora no verão, só em julho, daqui 6 meses. Então, por isso, os preços do milho devem continuar fortes. Quanto ao milho que vai ser colhido na segunda safra, só em setembro, aí está muito distante. A gente tem que acompanhar mais de perto quando o plantio da segunda safra já estiver finalizado. Em relação à safra 22 e 23, a comercialização do milho também está mais lenta do que os anos anteriores, né? Então, a de soja, que não chegou nem a 50% ainda, e a de milho, que quando bem, num estado que a comercialização está mais avançada, que está perto de 20%. Sendo que em safras anteriores esse nível era maior. Você comentou aí sobre a interferência dos fatores, dos fundamentos de mercado, né? Oferta e demanda de grãos mesmo, que influenciam nos preços, e desses outros fatores que geram um risco, interferem no preço, da compra de bancos e da venda também, toda essa questão que leva as pessoas a investirem em commodity ou pararem de investir em commodity, seja agrícola ou não. Que também é interessante a gente falar isso para o produtor rural, porque é um risco, né? Se você está olhando só nas sinalizações do mercado agrícola, nas perspectivas de produção de outros países, ou de consumo, ou de abertura de mercado da China para o milho brasileiro, como foi o caso, mas você tem outros fatores relacionados à economia global que interferem nesse mercado e você fica com o seu produto esperando uma melhor condição de preço, acaba sendo um risco. Então, aí já entrando nessa questão do percentual de comercialização, uma comercialização mais lenta da safra 22 e 23, eu queria também te perguntar, qual que é o risco desse menor percentual de comercialização que ainda está na mão do produtor, que ele vai ter um custo, né, para armazenagem, ou de uma comercialização perto da entrada da próxima safra, como você citou? Qual que é esse risco? O que você pode dar de direcionamento para o produtor nesse momento? O primeiro ponto que nós temos que entender é que hoje o mercado é extremamente sofisticado. Oferta e demanda é uma parte do mercado, é uma página num livro extenso. Hoje você tem questões ambientais, hoje você tem questões financeiras, que eu acabei de citar, né? É muito, muito complexo. O nosso mundo mudou e, prestem atenção, daqui para frente vai ficar cada vez mais complexo, mais sofisticado. E os preços estão bons porque os estoques internacionais estão baixos, mas isso vai se regularizar. Então, essa sofisticação vai ser cada vez mais intensa. E os produtores precisam entender isso. Eles têm que buscar informações constantemente. Este canal é uma fonte de informação. Outros canais existem. Ele tem que acompanhar de perto essas tendências de mercado e essas novas diretrizes que o mercado está ofertando para vários produtos. Carne, ovos, soja, milho, açúcar, etanol, energia. Então, nós estamos ficando muito sofisticados. Dito isso, qual que é o risco de eu chegar na safra e não ter comercializado antes? Primeiro ponto é, se eu comercializei antes, por que eu vendo algum ativo antes de produzir? É porque eu tenho certeza que naquele preço que quem me comprou, me pagou, eu tenho margem. Então, você está garantindo margem, está garantindo resultado financeiro. O problema é que o mundo é muito complexo. Vou te dar um exemplo. Pega a moeda norte-americana, o dólar. Ele interfere diretamente nos preços de soja e milho. Diretamente. Eu não sei quanto vai dar o preço do dólar daqui uma semana, daqui 10 dias, daqui 20 dias, ou daqui 3, 4 meses. Como eu não sei, o mercado também não sabe. Você faz projeções, mas quase as projeções do dólar são pouco assertivas. E eu posso, devido a uma questão de câmbio de moeda norte-americana, ou com uma ação lá fora ou aqui dentro, esse dólar cair. Eu posso vender em dólar meus produtos caros, soja e milho caro. Mas quando eu transformo isso em reais, com o dólar em baixa, eu posso ter prejuízo na minha atividade. Esse é um ponto.
O inverso também é verdadeiro. Eu posso vender baixo os preços em dólar, soja e milho, mas $1 em alta, isso me dá resultado positivo. Como eu não sei para onde vai Chicago, como eu não sei se vai chover na colheita ou não, como eu não sei se vai ser na minha área, vai ter uma chuva de pedra pouco antes de eu colher, como eu não sei se os preços vão ficar altos ou não, o que a gente faz? O que o gestor de risco faz, o consultor de mercado faz? Ele protege margem. Conforme vai desenvolvendo a safra, o produtor tem segurança da produtividade dele, ele vai travando os preços desde que esses preços lhe garantam margem. Preços que não dão margem, ninguém trava antes, ninguém garante prejuízo, mais lucro a gente garante. E só para fechar essa questão, eu nunca vi ninguém quebrar garantindo lucro. Outras pessoas podem vender com preço muito melhor que você, podem ganhar muito mais dinheiro que você, mas você vender sempre com lucro vai garantir que você vai plantar 2024, 2025, 2030, 2040. Você vai ter segurança na sua atividade, você vai ter longevidade na sua atividade, você vai estar sustentável, porque você sempre vendeu com lucro. Lucro não quebra ninguém. E nesse ponto é importante tudo isso que você falou da margem, de saber o preço que cobre a margem, esse processo todo de gestão do produtor, né? Pelo projeto Campo Futuro a gente acompanha o custo e a gente sabe que o custo dessa safra foi mais elevado, puxado mais por fertilizantes, a safra de soja que chega a mais de 40%, quase 50% de custo operacional acima da safra anterior. Então tem essa realidade para o produtor e aí realmente é importante ele identificar o momento que ele vai comercializar, buscar orientações, né, para saber qual o percentual da safra ele pode comercializar, qual patamar, mas é importante que sempre ele busque uma ferramenta ao máximo que ele consiga se proteger contra esses riscos de oscilação, né, até porque pode gerar esse custo também para armazenar a safra e depois criar um novo problema. Esse ponto é muito importante. A CNA, as entidades que representam o produtor, e a CNA é a maior delas, você tem N áreas de atuação, mas esse projeto Campo Futuro, ele é um sinalizador, ele é um farol, ele é um direcionador de informação do produtor. Se eu tenho confiança na informação da entidade que me mostra os custos de produção, eu sei a minha produtividade, a minha gestão do meu negócio fica muito mais fácil. A manejar, administrar meu negócio fica muito mais fácil. Eu pego o meu custo, dividir pela minha produtividade, eu sei por quanto eu preciso vender minha saca de soja, minha saca de milho para ter lucro. Tendo essa informação, eu tomo a decisão com segurança. Eu não tenho medo de vender de um determinado preço, por quê? Porque eu sei que eu estou ganhando dinheiro. Por isso o projeto Campo Futuro é tão importante. Obrigada, Enio, pelas palavras aí. Realmente esse projeto tem um objetivo muito importante de auxiliar o produtor nesse processo de gestão. Bom, então chegamos ao final. Te agradeço imensamente pela sua participação, por estar aqui com a gente no podcast Ouço Agro mais uma vez, né? Já esteve no início do ano passado. Espero contar com você mais algumas vezes. Deixo para você a sua palavra final para os produtores, caso você queira deixar algum contato também para quem quiser te buscar para mais informações. Fique à vontade. Obrigada mais uma vez, Enio. É sempre um prazer estar aqui, trocar ideia com vocês. Quando precisar é só chamar. Eu gostaria de desejar uma fantástica safra a todos os senhores e as senhoras, né? Uma boa produtividade, um bom resultado. E se quiser informações de mercado, nos acompanhar, busque no Instagram, Twitter, Facebook, Getter, Enio Fernandes. É só olhar lá, a gente vai estar junto. Lá tem os nossos contatos, telefones, nesses canais de mídia, sempre abordando questões mercadológicas, sempre soja e milho. Estaremos lá à espera de vocês. Nos sigam lá. Um grande abraço e uma grande safra. Obrigada. E aos que nos ouvem, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.